Já a seguir, o Semanário Económico. A implementação da Lei das Parcerias Público-Privadas poderá permitir que cidadãos participem diretamente em empresas estratégicas da economia moçambicana num processo que o mercado de capitais considera essencial para democratizar o acesso à riqueza nacional. Vamos trabalhar para que estas empresas possam abrir o seu capital através da Bolsa de Valores e permitir que os moçambicanos possam ter acesso a cada uma destas empresas. Portugal reforça apoio ao setor privado moçambicano com a nova fase do Fundo Empresarial da Cooperação Portuguesa. Houve sinais concretos que foram dados, foi aprovada uma linha de crédito de 500 milhões de euros que está em fase de operacionalização. De tudo iremos fazer para mobilizar as pequenas e médias empresas para poder aderir a esse processo de financiamento. Novo pacote fiscal aprovado no final de 2025 aguarda regulamentação detalhada. Queremos contribuir para que as políticas fiscais sejam adequadas e permitam que o setor empresarial possa evoluir com mais eficiência. A despesa pública é feita pelo pagamento de impostos, mas tenhamos uma política que seja sustentável para todos. PNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, já estamos no Semanário Económico, fizemos o lançamento dos temas que merecerão desenvolvimento mais noticioso na presente edição do programa, um programa que irá destacar particularmente os desafios económicos para este 2026. Continuamos de uma forma sistemática a analisar o que esperar da economia de Moçambique neste 2026. Hoje contamos com o concurso do Dr. Luís Magasso, diretor-geral da Austral Consultoria, entre outras e múltiplas tarefas que exerce no cenário empresarial e econômico do país. É com ele que vamos tentar perceber algumas nuances do contexto econômico da atualidade do país. Dr. Luís Magasso, boa noite e bem-vindo aqui ao Semanário Econômico. A primeira questão que lanço é que com que sentimento saiu de 2025 e com que sentimento entrou para este 2026 do ponto de vista econômico e empresarial? Muito bem, obrigado. Acho que é uma pergunta crítica e penso que ela deve moldar o nosso pensamento e a nossa expectativa em relação a 2026. Eu saí com uma grande esperança, por razões diversas, mas as mais importantes que eu consigo identificar, a primeira é que nós saímos num contexto de paz e de estabilidade. A partir da metade do ano 2025, começamos a ter as boas notícias. A notícia do cancelamento da Força Maior, da Total, que vai conduzir, obviamente, também ao cancelamento da Força Maior, que levou ao cancelamento da Força Maior da ExxonMobil, a decisão da Total de avançar já para a construção da planta. Tivemos a boa notícia esta da nossa saída da lista cinzenta, tivemos a boa notícia da retoma do programa do MCC, tivemos a boa notícia da reconfiguração e a retoma do apoio americano ao setor da saúde. Então, foram um conjunto de boas notícias e de perspectivas para o futuro, de curto e médio prazo,
num contexto também de paz. Entramos em paz este ano. Obviamente, nós sabemos que temos o conflito em Cabo Delgado, mas esta está identificada e está, portanto, graças a Deus, está ainda circunscrita a Cabo Delgado, o que significa, portanto, que o resto do país está a funcionar na normalidade. Então, todo este quadro dá-nos uma grande esperança para 2026 e foi assim, portanto, que eu saí de um ano e, honestamente, a pensar, é desta vez que a gente faz a retoma da nossa economia. E mudou de pensamento depois do que vivenciou nestes primeiros 2 meses do ano? Já estamos a entrar para o último mês do primeiro trimestre deste 2026. Nem por isso, aliás, o tempo é tão curto que também não era possível esta mudança de opinião. E houve, obviamente, alguma preocupação com as cheias que tivemos em janeiro. Tivemos que começar a fazer algumas contas à vida, algumas contas ao crescimento económico, algumas revisões das projeções que fizemos tanto a nível microeconómico como a nível macroeconómico, mas penso eu que nós conseguimos superar este infortúnio com os apoios que recebemos, com a experiência que temos em lidar com estes fenómenos, de modo que não mudei sequer de opinião e continuo convicto que nós vamos ter um ano de 2026 melhor do que o ano de 2025 e com certeza com a retoma agora do Moçambique LNG, do projeto do gás, não tenho dúvida nenhuma que nós poderemos assistir a um Moçambique antes e um Moçambique depois. Muito bem, Dr. Magasso, fizemos assim então este lançamento daquilo que merecerá detalhamento quando entrarmos para o tema de fundo desta edição do Semanário Econômico, conforme pode perceber hoje com o concurso do Dr. Luís Magasso, economista, que vai conosco detalhar os desafios econômicos de 2026, mas também as oportunidades reais e potenciais para que se confirme então que, do ponto de vista econômico, 2026 seja melhor que 2025. Esse dividendo demográfico, nós chamamos de dividendo, só vai tanto acontecer se, para além da educação, damos habilidades aos jovens, porque as oportunidades são várias que a economia tem, as habilidades são limitadas. Como é que o jovem pode estar habilitado para desenvolver, não é, determinada atividade produtiva e por aí, de fato, e daí prosperar? Não vai ser o Estado que vai comportar postos de emprego suficientes, dos 500 milhões, como tem sido estimado, 300 a 500 milhões por ano, suficiente para toda a gente. Não, muito pelo contrário, terá que ser o mercado também a resolver essa questão. O mercado são as empresas e são as próprias famílias. As famílias são maioritariamente farmeiras, não é tanto produtoras ou pequenos agricultores, e outros comerciantes. Como é que nós integramos-los tanto no sistema econômico formal que o país tem? É dando, primeiro, educação, habilidade, mas, acima de tudo, oportunidades através de pequenos esquemas de financiamento e interligação com os grandes projetos que existem. Você está com o Semanário Econômico. Avançamos agora para o panorama informativo
da presente edição do Semanário Econômico. Fazemos particularmente neste programa de forma sequenciada. O governo pretende obrigar grandes projetos e concessões a alienar entre 5% e 20% do capital em bolsa. A implementação plena da legislação que obriga grandes projetos econômicos a abrir parte do seu capital em bolsa voltou a ganhar destaque no debate econômico nacional. Mais de uma década após a aprovação da Lei das Parcerias Público-Privadas, Moçambique procura agora dar passos concretos para assegurar que empresas estratégicas, sobretudo nos setores mineiro, energético e petrolífero, permitam a participação direta dos cidadãos através do mercado de capitais. A iniciativa, liderada pelo governo e a operacionalização pela Bolsa de Valores de Moçambique, é vista como parte de uma estratégia mais ampla de democratização do acesso à riqueza nacional. O presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Moçambique, Pedro Frederico Cossa, considera que este processo exige um esforço coletivo de mobilização institucional e social. Vamos trabalhar para que estas empresas possam abrir o seu capital através da Bolsa de Valores e permitir que os moçambicanos possam ter acesso a cada uma destas empresas, podendo comprar ações, podendo investir em cada uma delas. O mais importante para todos nós é que os moçambicanos possam usufruir da riqueza que o país tem. Para o responsável, a abertura de capital de grandes empresas representa um passo importante para consolidar o mercado de capitais e ampliar o número de investidores no país. Meu sonho é ver a bolsa no bolso de cada cidadão. Isso significa que, através do seu telemóvel, possa interagir com o mercado. Essa interação com o mercado significa comprar, vender. Mas isto vai, sem dúvida alguma, ser possível de fazer. Apesar da base legal existir desde 2011, quando foi aprovada a Lei das Parcerias Público-Privadas, o grau de implementação continua praticamente inexistente. A legislação estabelece que empresas associadas a concessões públicas ou parcerias com o Estado devem alienar parte do capital ao público após um determinado período de exploração. Na prática, isso significa que entre 5% e 20% do capital dessas empresas poderá ser colocado em bolsa, permitindo a participação direta dos cidadãos na propriedade de ativos produtivos. Segundo representantes da Bolsa de Valores de Moçambique, o desafio consiste agora em transformar essa obrigação legal numa realidade efetiva. Cossa considera que o cumprimento da lei poderá trazer benefícios relevantes para a economia. No momento em que abre os seus capitais e admite os seus capitais em bolsa, esta empresa tem a obrigação de divulgar as suas contas. Porque só compra ações, só vende ações aquele que tem informação sobre a performance dessa mesma empresa. É essencial para os moçambicanos, porque nós já devemos de saber se esta empresa está a cumprir ou não com aquilo que são as suas obrigações. A operacionalização da lei enfrenta, contudo, vários desafios estruturais. Entre os principais obstáculos está a resistência de algumas empresas a maior transparência e escrutínio exigidos pelo mercado de capitais. Segundo o PCA da Bolsa de Valores de Moçambique, muitas empresas ainda encaram a abertura de capital com alguma reserva. Nós apoiamos as empresas a financiarem-se através das obrigações, mas também através do papel comercial. Mas também podem fazê-lo abrindo o capital. Porque quando abrem capital, não é que cada um de nós vai receber as ações a título gratuito, não. Cada empresa vai ter, cada cidadão que quiser vai ter que comprar. Ao comprar, este valor retorna a quem vende essas ações, podendo ser reinvestido na empresa ou não, mas retorna a quem vende. Outro constrangimento identificado está relacionado com a estrutura jurídica das empresas. Muitas organizações operam como sociedades por cotas, o que impede a negociação de participações no mercado bolsista. Para que possam ser listadas, as empresas precisam de se transformar em sociedades anónimas, com capital dividido em ações. A expansão do mercado de capitais depende igualmente do aumento do número de investidores. Economistas alertam que o crescimento da bolsa exige não apenas mais empresas cotadas, mas também maior inclusão financeira da população. Caso contrário, existe o risco de ações ficarem concentradas num número reduzido de investidores institucionais ou grupos econômicos. Neste contexto,
A Bolsa de Valores de Moçambique pretende reforçar as iniciativas de educação financeira e sensibilização pública. Segundo Pedro Frederico Cossa, a democratização do mercado de capitais passa inevitavelmente pela formação dos cidadãos. Para facilitar o acesso ao mercado, a Bolsa de Valores de Moçambique está também a desenvolver um novo sistema digital de negociação. A nova plataforma permitirá que investidores comprem e vendam ações diretamente através do telemóvel, reduzindo significativamente a burocracia associada às operações atuais. Segundo a instituição, esta inovação tecnológica poderá contribuir para aproximar o mercado de capitais da população e aumentar o número de investidores individuais. Portugal reforça apoio ao setor privado moçambicano com a nova fase do Fundo Empresarial da Cooperação Portuguesa. No centro da nova fase de cooperação económica entre Moçambique e Portugal está a revisão do Fundo Empresarial da Cooperação Portuguesa, um instrumento financeiro destinado a facilitar o acesso ao financiamento para micro, pequenas e médias empresas, consideradas fundamentais para o crescimento e diversificação da economia nacional. A iniciativa surge no momento em que Moçambique procura fortalecer financiamento à atividade empresarial, ao mesmo tempo que enfrenta desafios relacionados com o acesso ao crédito e a mobilização de investimentos produtivos. Durante a cerimónia de assinatura dos novos instrumentos de cooperação, o embaixador de Portugal em Moçambique, Pedro Monteiro, destacou que o reforço destes mecanismos financeiros constitui um sinal claro de confiança na economia moçambicana. Houve sinais concretos que foram dados, foi aprovada uma linha de crédito de 500 milhões de euros que está em fase de operacionalização, foi assinado o FECOP no sentido de conferir uma maior flexibilidade e, além disso, foi reforçado o Programa Estratégico de Cooperação Bilateral gerido pelo Camões, em estreita articulação com as autoridades moçambicanas, no valor de 15 milhões de euros. O diplomata recordou que a sexta cimeira bilateral entre Moçambique e Portugal já havia definido um conjunto de iniciativas destinadas a apoiar o desenvolvimento económico do país, incluindo uma linha de crédito de cerca de 580 milhões de dólares, atualmente em fase de operacionalização. Além disso, o programa inclui ainda o reforço do Programa Estratégico de Cooperação Bilateral, avaliado em cerca de 17 milhões de dólares, orientado para apoiar iniciativas empresariais e projetos de desenvolvimento económico. A revisão do Fundo Empresarial da Cooperação Portuguesa foi também explicada pela presidente do Instituto Camões, Florbela Paraíba, que sublinhou que o novo modelo pretende responder de forma mais eficaz às necessidades do tecido empresarial moçambicano. Nós também notámos uma concentração de projetos aqui em Maputo, o que é de alguma forma normal, depois com uma pequena, números mais reduzidos em Gaza, em Sofala, Manica, mas nós gostávamos realmente que pudesse ser usufruído este tipo de linha bonificada, digamos assim, com taxas de juros mais favoráveis, com uma linha de garantias, pudesse de facto estar à disposição de todos os empresários e as associações em todo o país. Segundo a responsável, as alterações introduzidas no fundo incluem a simplificação dos processos de acesso ao crédito, bem como a introdução de novos instrumentos financeiros, como subvenções, garantias e maior articulação com incubadoras empresariais. A nova fase do fundo integra igualmente o Programa Estratégico de Cooperação Portuguesa 2022-2026, estando já em preparação um novo ciclo de cooperação bilateral que deverá entrar em vigor a partir de 2027. Para o Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas, o desafio passa agora por garantir que as empresas moçambicanas consigam beneficiar efetivamente dos instrumentos financeiros disponibilizados. O diretor-geral do IPEM, Feliz Malate, considera que será fundamental intensificar as ações de mobilização e capacitação empresarial. De tudo iremos fazer para mobilizar as pequenas e médias empresas para poder aderir a esse processo de financiamento, quer na ótica de subvenções, quer na ótica de outros produtos que são concebidos no âmbito do FECOP. Iremos trabalhar sempre na estreita colaboração com todos e predispomos-nos a fazer de tudo para massificar não só a divulgação, mas como assistência. Segundo o responsável, muitas micro e pequenas empresas continuam a enfrentar dificuldades relacionadas com a preparação técnica necessária para cumprir os requisitos de acesso ao crédito, incluindo a elaboração de planos de negócio e a organização da documentação financeira. Neste contexto, instituições públicas,
Organizações empresariais e entidades financeiras deverão desempenhar um papel importante no reforço da assistência técnica e na divulgação das oportunidades de financiamento disponíveis. A Associação Moçambicana de Bancos considera, por seu lado, que a revisão do Fundo Empresarial da Cooperação Portuguesa cria condições mais favoráveis para que o sistema financeiro apoie o setor produtivo. Segundo representantes da associação, o novo modelo foi concebido para melhorar o acesso das empresas ao financiamento, cabendo agora às instituições bancárias canalizar os recursos disponíveis para projetos empresariais viáveis. Cabe-nos a nós também, a AMB, em nome da AMB, assumirmos aqui um compromisso de tudo fazer para colocar estes dois instrumentos que de facto vão flexibilizar as condições de acesso ao tecido empresarial moçambicano. Outra inovação introduzida na nova fase do fundo é a integração das instituições de microfinanças no mecanismo de financiamento, uma medida que poderá ampliar significativamente o acesso ao crédito por parte de pequenos empreendedores. A Associação Moçambicana de Operadores de Microfinanças considera que esta medida poderá permitir alcançar milhares de micronegócios que tradicionalmente enfrentam dificuldades para aceder ao sistema bancário formal. Falamos de iniciativas de jovens, iniciativas de mulheres, micronegócios que, pelas condições que possuem atualmente, na sua maioria, não são elegíveis aos critérios de acesso a serviços financeiros formais ou através da banca tradicional. Num contexto em que Moçambique procura dinamizar o setor privado e ampliar o acesso ao financiamento empresarial, a revisão do Fundo Empresarial da Cooperação Portuguesa surge assim como um instrumento estratégico para fortalecer a cooperação económica entre Moçambique e Portugal. Novo pacote fiscal aprovado no final de 2025 aguarda regulamentação detalhada. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, em parceria com a Câmara de Comércio, promoveu um workshop com foco técnico: antecipar riscos, clarificar normas e reduzir incerteza. Queremos contribuir para que as políticas fiscais sejam adequadas e permitam que o setor empresarial possa evoluir com mais eficiência. O ponto central do empresariado é claro: a competitividade depende menos da percentagem nominal e mais da clareza regulatória e da simplificação administrativa. A taxa de 10% aplicada à economia digital foi interpretada como um sinal de equilíbrio face à proposta inicial de 20%. Este meio seja um meio de interação, um meio pelo qual os empresários podem propor ao governo o que acham, o que precisam, para que esta reforma não seja um travão, não seja um impedimento para o desenvolvimento da atividade empresarial no país. Contudo, a discussão técnica permanece aberta. Definição da base tributável, compatibilidade com acordos internacionais e risco de dupla tributação. Num contexto regional competitivo, a forma de aplicação poderá ser tão relevante quanto a taxa em si. Moçambique enfrenta a necessidade estrutural de ampliar receitas internas num cenário de dívida elevada e espaço fiscal limitado, mas o setor privado alerta para riscos de sobrecarga. Avançarmos juntos para um Moçambique com uma fiscalidade mais sustentável para as nossas empresas e para o Estado, para que possa, de fato, fazer a sua fazenda pública. A despesa pública é feita pelo pagamento de impostos, mas tenhamos uma política que seja sustentável para todos. A atenção é evidente: consolidar receitas públicas sem comprometer investimento e formalização. A modernização do sistema tributário foi apresentada como eixo estratégico para aumentar controlo e reduzir a evasão. A qualquer momento que eu produzo, eu devo pagar imposto. Para eu exigir que tenha uma estrada condigna, eu tenho que contribuir. E nós temos que chegar a um nível que tem que ser uma certeza a tributação de todos nós, mas temos que ter uma tributação sustentável. O desafio será garantir que a transição tecnológica reduza custos de conformidade em vez de os ampliar. A reforma fiscal não será avaliada apenas pelo impacto arrecadatório imediato. Será medida por estabilidade regulatória, simplificação procedimental, redução de litígios, capacidade de ampliar base tributária sem sufocar crescimento. A regulamentação torna-se, assim, um momento decisivo. Fechamos por aqui o bloco noticioso, avançamos de seguida para o bloco
analítico, entramos para o tema de fundo e conforme a colocação feita na abertura do programa, está conosco o economista Luís Magasso Júnior. É com ele que vamos analisar as condições e perspectivas empresariais para este complexo e exigente ano econômico de 2026. Vamos acompanhar a análise de Luís Magasso nas diferentes dimensões que configuram neste momento a conjuntura econômica e empresarial do país. A sua atenção logo após o breve intervalo que vamos já observar. Você está com o Semanário Econômico. Vamos então ao tema de fundo desta edição. Tivemos a oportunidade de contextualizar e apresentar o nosso convidado e analista para o tema que definimos para este momento de análise, que são os desafios empresariais para 2026 entre risco, estratégia e competitividade da economia moçambicana. Dr. Luís Magasso, quando iniciamos e colocamos esta nossa conversa no contexto, referiu-se que entrou para este 2026 do ponto de vista empresarial e econômico com uma certa convicção, com uma certa positividade no que diz respeito a 2026. A questão concreta que lhe coloco é: qual é a leitura que faz do contexto atual em que as empresas moçambicanas, no geral, entraram para este 2026? Se considera que neste processo de entrada em 2026 estamos num momento de ajustamento, num momento de resistência empresarial, ou então no momento de relançamento da atividade empresarial moçambicana? Muito bem, obrigado. Bom, nós não podemos fugir à verdade, não é? E a verdade é que o país vive uma crise económica e financeira severa. Não se vivia uma crise destas desde finais dos anos 87, mais ou menos. Vivemos num contexto em que o Estado está completamente endividado. Vivemos num contexto em que o reflexo desta crise do Estado vê-se hoje a olho nu, não precisa ser sequer investigado e calculado e estimado. Que a gente vai aos hospitais, está nu. Que vivemos num momento, infelizmente, muito mau da nossa economia e também da nossa sociedade. O Estado está com o nível de dívidas muito alto, pouco investimento público, porque grande parte do orçamento do Estado é dirigido para pagar salários, 20% vão para pagar o serviço de dívidas e só sobram 7% para investimento público. O Estado está numa situação gravíssima. Pior ainda é que o Estado, nos últimos anos, optou pelo endividamento interno, que é caríssimo. Mas foi possível ir aguentando estes anos todos, mas agora chegou o momento em que o Estado não consegue sequer honrar com as dívidas feitas à banca local na maturidade. Isso criou uma grande pressão nos bancos. Os bancos vão fechar, alguns deles com prejuízos brutais, vão levar a imparidades. Grande parte
do valor da dívida do Estado. Então, quanto ao Estado, estamos num contexto mau. Em relação ao setor privado, também estamos num contexto muito difícil. Muitas empresas já não conseguem mais sobreviver. Houve vários programas anunciados pelo Estado de disponibilização de programas de financiamento para as empresas a recuperarem da crise, mas outra vez colocam sempre as mesmas questões. Quais são as condicionantes para o acesso a esses financiamentos e qual é o custo desse financiamento? Esses programas tiveram, como não foi surpresa, tiveram pouco sucesso, porque ao mesmo tempo que se anunciam programas que na televisão são bilhões e bilhões e bilhões, no fim do dia ninguém sabe quem está a tirar o proveito desses bilhões. A gente pergunta às empresas, tanto no quadro da CTA como em outros fóruns e outras associações, a gente vê que ninguém ou quase ninguém tem acesso a esse. São eventualmente fundos ou apoios que se tornam ociosos em virtude do seu desfazamento da realidade a qual pretendem alterar? São elefantes brancos e realmente isto é preciso que isto se resolva um dia. Não é? Os fundos, quando chegam ao país, eles chegam a taxas bonificadas, mas depois entram no sistema financeiro e saem taxas comerciais. Então, não tem valor absolutamente nenhum em termos de vantagem competitiva esses fundos virem a Moçambique a taxas bonificadas. Mas isto é para dar o quadro com que nós entramos em 2026. Então, temos o Estado em situação crítica, temos o setor privado em situação muito difícil. De qualquer forma, aquilo que é preciso, encarar é como é que nós vemos o futuro. E se esse futuro dá-nos alguma esperança ou não. E eu reitero que o futuro dá-nos imensa esperança. Dependendo do que fizermos agora, hoje. Depende de várias coisas que fazemos agora e coisas que fazemos no futuro. Agora, como sabe, do lado do Estado tem todas as reformas que são solicitadas pelo FMI. Do lado do setor privado é fundamental que hajam reformas fiscais, reformas administrativas que facilitem o negócio, que promovam o investimento e que possam fazer algumas transformações económicas. Neste caso, só para terminar, são fundamentais dois elementos: a paz e a segurança. Eu iria insistir, tentando buscar de si, na sua avaliação, naturalmente, aqueles que lhe parecem ser os principais fatores macroeconómicos que mais condicionam hoje as decisões empresariais entre crescimento econômico, política monetária, finanças públicas, fez alguma referência a isso, acesso a divisas, o clima político também, de alguma forma já fez a referência quando falou da questão da paz e da estabilidade. Começar, do ponto de vista político, eu insisto na paz e na segurança. Do ponto de vista fiscal, é fundamental que o Estado tenha disciplina fiscal. É preciso reduzir a dívida pública, porque a dívida pública não só produz e vai produzir o crowding out, que é a escassez de financiamento ao setor produtivo. Quando isso acontece, isso significa, portanto, que as empresas vão crescer com mais dificuldade. E quando crescem com mais dificuldade, há menos produtos, há menos serviços, há menos rendimento, há menos emprego, portanto, há menos capacidade para a geração de crescimento no geral. Temos também, do lado público, que impacta no setor
empresarial? O velho tema que tem a ver com a transparência e a corrupção. Isso é fundamental que a luta contra a corrupção seja reforçada. Vemos agora algumas movimentações já com empresas públicas, em institutos públicos, em algumas províncias que iniciam, que devemos estar a começar num caminho novo, que reforça a confiança do cidadão no Estado. Portanto, é fundamental que isso se ultrapasse. Do ponto de vista da política monetária, aqui já referimos este tema da escassez de divisas, mas sabe que nós somos uma economia deficitária desde 1973. Já no tempo colonial, Moçambique tinha uma balança comercial deficitária. Nós vivemos estes 50 e tal anos à custa das compensações que se fazem ao nível da balança de pagamentos, das remessas do exterior e, fundamentalmente, dos donativos. Essas é que alimentavam as nossas finanças e permitiam, portanto, que houvessem divisas para colmatar este déficit. Mas isto, hoje, é cada vez mais escasso, com a ausência da USAID, com a saída da Suécia, com uma paragem durante algum tempo do programa do MCC e mesmo com a fuga de divisas que resultou das manifestações, todo este conjunto de fatores implicou, portanto, que tivéssemos, que caíssemos de facto na real. Ficou a nu que nós não produzimos, não exportamos o suficiente para suportar as importações. Vejo muitos empresários da nossa classe a reclamarem, mas o Estado não inventa divisas. As divisas são produzidas pelas empresas. Portanto, enquanto as empresas não produzirem divisas, não há divisas para a economia funcionar. Há maneiras de se conseguir isso muito rapidamente. É preciso, portanto, que hajam transformações estruturais na nossa macroeconomia para que se crie um contexto de atração de investimento, de atração de investimento externo e interno, que hajam mais serviços e comércio. Isso é que traz crescimento e desenvolvimento. E devo fazer aqui um pequeno parênteses para dizer o seguinte: é muito bem-vindo este apoio do Banco Mundial, de 10 mil milhões de dólares, ou 10 bilhões de dólares. Mas é uma celebração que a fazemos porque estamos em crise. Nós já atraímos 7 bilhões de investimentos privados num único ano. Entre 92 e 2010, 12, 13, nós atraímos no mínimo 4 bilhões de dólares ano de investimento. Estamos agora a celebrar por causa dos 10 bilhões de dólares em 5 anos. Quer dizer, não faz sentido. Nós damos muitos passos à frente e depois damos muitos passos atrás. E na verdade nós não saímos do mesmo sítio. E enquanto que, quando nós atraímos investimento, nós não nos endividamos. Quando o Banco Mundial nos dá 10 bilhões de dólares, nós nos endividamos e temos de pagar este dinheiro. Portanto, o caminho não é nem o Banco Mundial, nem o Fundo Monetário Internacional. O FMI, eu não desgosto tanto como os meus colegas. Eu acho que o FMI ajuda a disciplinar a questão orçamental, a fazer ajustamentos estruturais. Certo. Ok? É fundamental, porque, quer dizer, no contexto em que nós estamos com uma moeda com valor falso, o FMI não pode deixar passar. Então, uma distorção da moeda, que é o que temos hoje, incentiva o quê? Importações. É mais barato importar do que produzir. Então, essas medidas do FMI, eu não tenho nada contra elas. Tenho receio que durante algum tempo, e isso é preciso gerir bem, possa criar convulsões sociais, porque não se pode
passar o metical de 60% para 90% é 50% de redução, com consequências no preço do combustível, do pão e dos outros insumos. Isso não pode ser. Muito bem, Dr. Malgado, o atual contexto de choques climáticos recorrentes, também fez referência às restrições fiscais, altera estruturalmente a forma como as empresas hoje precisam de planear o médio prazo? Eu acho que sim, mas vejamos uma coisa. Moçambique é um país de desastres climáticos, não é de hoje. Eles estão a agudizar-se. Portanto, as empresas têm de preparar-se para terem planos de contingência, fundamentalmente para os períodos entre dezembro e março. Elas têm de ter planos de contingência na logística, nas finanças e nas suas operações gerais. Então, elas têm de reconfigurar a forma como planificam, mas não é no curto prazo para hoje, é para o muito futuro. É terem os seguros certos e terem planos de contingência para enfrentarem estas calamidades. Pois, do ponto de vista ainda do setor privado e do seu ponto de vista em particular, quais são hoje os maiores riscos para a atividade empresarial em Moçambique? A instabilidade macroeconômica, fragilidade das infraestruturas, o custo do financiamento ou a incerteza regulatória? Eu acho que é tudo combinado. Sendo certo que é em relação à regulamentação, é mais fácil nós enfrentarmos o problema porque tem a ver com pessoas, tem a ver com vontades e tem a ver com entendimentos que possam ver parte a parte sobre o que é necessário reformar para que haja condições melhores para as empresas funcionarem. E tem havido alguns desenvolvimentos. O que não há, infelizmente, é esta lei da consulta pública. Porque, ao mesmo tempo que a regulamentação deve ser atual, competitiva com os países, sobretudo vizinhos, chegar a alcançar este resultado requer convencer o legislador de que esta medida é boa e, sobretudo, que ela depois não conflitue com outras, que às vezes isso acontece. Não é? E que uma medida aponta numa direção, mas depois se confronta com outras. Isso significa uma participação, um processo participativo na formulação dessas políticas. Esse processo, infelizmente, enferma da lacuna da existência de uma lei da consulta pública. Uma lei que diz o que é que vai à consulta, quando é que vai à consulta, quanto tempo as partes têm para reverem esses assuntos e o que é que se faz dessa consulta. Isso não está regulado. Isso depende muito das vontades de cada um. O Banco de Moçambique resolve alterar um aviso e não consulta. E depois tem um aviso seguinte e já consulta. Então, são estas incongruências que são necessárias a resolver na regulamentação. Temos, obviamente, o caso das infraestruturas. Infraestruturas é um tema grande. É um tema que ultrapassa, às vezes, até a capacidade do próprio Estado. Não é? Colocar uma linha norte-sul, o próprio Estado não tem capacidade para tomar decisões de forma independente. É um handicap e foi sempre um problema deste país, desde que este país se conhece como a República de Moçambique. Vai-se resolvendo, tem as infraestruturas, tanto dos acessos como de telecomunicações e mesmo também infraestruturas urbanas.
não é? Temos agora um problema sério no Porto da Beira, que para as empresas e para os transportadores é muito sério, né? Quando um caminhão tem de esperar um mês para chegar ao Porto, quando chega ao Porto o navio já foi, então nós temos que ultrapassar isto de várias maneiras. Num contexto em que o país almeja, nesse caso específico, em ser um hub logístico regional, não é? Já foi, mas neste momento é difícil de ser, porque temos e realmente aí o país tem diferenças. No Sul o MPDC fez os investimentos certos e está a funcionar. Tem um problema, obviamente, da linha férrea que não ajuda a aliviar o tráfego, não é? Pelo comentário que fez um pouco mais atrás, acha que a questão da previsibilidade das políticas públicas continua a ser um dos principais entraves ao investimento privado e à expansão dos negócios? João Carlos, eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que o problema está na transparência da implementação. Nós temos leis para quase tudo. O problema das nossas leis não é que se existem ou não existem, é um problema do seu enforcement. Elas são implementadas de forma deficiente e muitas vezes são implementadas de forma irregular, até para prejudicar. O nosso problema são, eu não creio que a previsibilidade da legislação seja o problema, de facto, é como se implementam estas medidas. Referiu-se aqui ao aspecto das infraestruturas, um problema bicudo, e percebi, e que supera em larga medida a capacidade do Estado de atender essa questão. Do ponto de vista mais empresarial, que setores estão hoje mais penalizados pela degradação das infraestruturas e pela vulnerabilidade climática? Logo a partir da área dos transportes está muito prejudicada, tudo que é logística, não é? É muito prejudicada pelo tema das infraestruturas e na área climática, outra vez os transportes, mas também a agricultura, não é? Mas sabe, a agricultura é assim, enquanto a agricultura depender da chuva, ela nunca se vai desenvolver. A agricultura tende a ultrapassar esta questão das chuvas e, portanto, avançar para uma etapa de represas, de furos, de canais e outras. É assim são necessárias reformas mais arrojadas para o nosso setor agrícola, para fazermos essa transição de uma agricultura que não esteja dependente das chuvas. Presumo eu que esteja a referir a uma agricultura mais industrial, mais comercial. Sim. São necessárias reformas, são necessários investimentos, por exemplo, investimento na investigação agrária, que defina que tipo de culturas, em que tipo de épocas se podem plantar e cultivar. Tem este tema sempre, os países vizinhos têm e desenvolveram bem a agricultura com investimentos certos nos chamados marketing boards, né? Que hoje seria mais ou menos o nosso ICM, que é um instituto que garante a compra dos produtos ao agricultor, portanto, quando garante a compra e é um preço conhecido, ok? Em que o agricultor tem a confiança de que se eu produzir, vou sempre vender. E se não vender no mercado, eu vendo ao instituto. Então, é verdade que são necessárias algumas reformas. Eu não penso que isso seja o grande problema. O grande problema mesmo, sabe quem faz a transformação, João Carlos? É investimento privado. O que é preciso mesmo, no fim de dia nós vamos voltar sempre ao mesmo ponto, é que hajam condições para a atração desse investimento. E as premissas não são muito complicadas. É a paz, a segurança, a colocação
de infraestrutura de comunicações, estradas e linhas férreas que vá buscar a produção aonde o potencial está e que permita que o comércio funcione de uma forma simples. Sei que agora houve aqui umas reformas na área fiscal, mas ao mesmo tempo que eu penso que algumas reformas foram boas, como esta da elevação do plafond e ISPC dos 2,5 milhões, acho que para 4 milhões, acho que é uma boa notícia. Mas estarmos a pagar para o exterior a taxa liberatória acrescida de IVA não faz sentido. Possamos dizer, os únicos países que têm IVA sobre um serviço do exterior. Não faz sentido. Então, nós damos muitos passos à frente, mas damos ainda passos maiores para trás. Então, estas reformas, sobretudo as suas motivações, têm de ser conhecidas. Não se esqueça, João Carlos, que os que fazem leis não estão na produção. Então, não tem noção às vezes. Eles ouvem estas novidades em conferências internacionais, em conferências regionais, olha, aqui fazemos... Mas falta-lhes sensibilidade. Tem de saber o que isto significa no terreno, no seu país. Logo, a consulta é fundamental e o diálogo é fundamental, porque algumas destas medidas são contraproducentes. Esta, por exemplo, é. Pois, num contexto de taxas de juros elevadas e crédito mais restritivo, como devem as empresas, na sua opinião, ajustar as suas estratégias de investimento para este 2026? Olha isso, o dinheiro em Moçambique é caríssimo. E apesar de ser caro, também é difícil acesso. Okay? E não é verdade isto que os bancos dizem, que se tiver estudos feitos, que se tiver um balanço em condições e que se tiver acesso a crédito. Mesmo com tudo isto, o crédito continua a ser de muito difícil acesso. O dinheiro é caro. E uma das razões porque o dinheiro é caro também tem a ver com o crédito alto. Pois. Que o Estado vai buscar o dinheiro todo que existe, que seria para o setor produtivo, é consumido pelo Estado. As empresas tendem a aprender a encontrar outras soluções que não sejam o crédito bancário. E há várias outras soluções, são divulgadas de uma forma muito regular pela Bolsa de Valores, muito regularmente, que as empresas podem, através da Bolsa, financiar-se sem dívida. E é fundamental, financiar-se sem dívida. Há outros fatores, há outras formas de se equiparem, sabe? Olhar-se muito, nesta altura, para os mecanismos alternativos de financiamento. João Carlos, há um elemento que eu já ouvia quando estudava economia nos anos 80 e continuo hoje a ouvir, que é muito engraçado. Porquê que as empresas não vão à bolsa? E porquê que muitos negócios têm muita dificuldade em serem alavancados? É uma questão de confiança. As pessoas preferem fazer empresas sozinhos. Não há ideias de fazer empresas em conjunto. Todas as empresas que nós conhecemos de fora e que cresceram brutalmente são sociedades. São amigos que se conheceram na faculdade, são colegas que trabalhavam juntos, são amigos de infância que se juntam esforços, poucos esforços, mas fundamentalmente 2, 3, 4, 5 cabeças que pensam, desenvolvem negócios. Procter & Gamble, essas todas, Microsoft e outras, sempre surgiram através de amigos que juntam esforços. Em Moçambique, todos desconfiam de todos e todos avançam sozinhos. É uma barreira cultural. É uma barreira cultural
que depois se reflete mesmo com negócios maduros. É por isso que as empresas não vão à bolsa. Porquê? Porque têm medo de expor, de ficarem a nu perante investidores desconhecidos, não é? A dificuldade também de lidar com a transparência. Sabe que isto é uma questão, quer dizer, eu ainda estou a prever aqui uma loja a ir à bolsa. Aqui o que era preciso, há isso em alguns países. Algumas empresas, quando atingem um certo nível de, como dizer assim, um certo nível de impacto na economia, são forçadas a ir à bolsa dispersar o seu capital. Porquê? Porque se ficarem nas mãos de uma pessoa ou duas pessoas, ou às vezes uma família, quer dizer, se acontecer alguma coisa a esta pessoa, esta família tem um impacto estrutural. Então, falta-nos esta cultura de abertura do capital, da transparência, para que os negócios possam, de facto, florescer. Esta via bancária, nós já vimos, é muito cara, quer dizer, com juros a 20 e tal %, 23%. E não estou a dizer isto, João Carlos, teoricamente. Eu conheço empresas a pagarem 23% de juros. Qual é a taxa de lucro que eu tenho que pôr? A margem que ponho no meu negócio, que seja competitiva para pagar essa empresa. Depois sustentar essa. Apesar dos constrangimentos, que setores é que identifica como tendo mais resiliência e perspectivas de crescimento mais otimista para 2026? Não deve ir muito para além do setor energético. E se virmos até pelos balanços que são publicados, o setor energético literalmente não vive a nossa crise. Estão fora dessa crise. O setor financeiro, durante muitos anos, até o ano passado, foi sempre um setor muito lucrativo. E por causa de um abanão em 20-25%, estão todos em pânico, mas em grande luta, estamos todos há muitos anos. Portanto, os seguros continuam a ser um setor muito rentável, não é? Os transportes sempre tiveram sucesso, as comunicações e telecomunicações. Portanto, este caso da TMCL, eu não consigo entender como é que uma empresa que teve um monopólio e hoje tem só 4% do mercado, 4%, e em grandes dificuldades, mas os seus concorrentes estão muito bem. É evidente que estão a expandir. Com a crise que há, não com os mesmos ganhos do passado, mas estão bem, não é? Então, há alguns setores que têm grande potencial, e do seu ponto de vista, que condições precisam de ser criadas para que o setor privado nacional tenha um papel mais ativo nesta ideia de transformação estrutural da economia, ao qual junto este slogan atual da independência econômica? Sabe, João Carlos, quer dizer, não há uma única razão e adicionar aquelas que eu já mencionei. O setor privado precisa de paz, precisa que não lhe complique a vida, precisa que não enfrente tantas barreiras a desenvolver o seu negócio, não tenha que bater 20 portas, não tenha que pagar tantas comissões, não tenha que concorrer, não tenha que enfrentar infelizmente, uma corrupção endémica no Estado, em que não há transparência para a adjudicação dos concursos. Os concursos são dados a empresas formadas anteontem com capital de 10 mil meticais e deixa-se para trás uma empresa
capitalizadíssima, com milhões de meticais em capital, com estruturas, com sede, com experiência comprovada. O setor privado precisa de acesso a dinheiro, não direi fácil, acesso a dinheiro de forma simples. Dinheiro não barato, com preço justo, que tenha, que conheça as regras do jogo à partida e que essas regras sejam as mesmas à chegada, que possa ter a liberdade para criar e que não tenha limitações e barreiras em todo lado, que possa pagar uma energia que seja competitiva, porque se a energia for muito mais cara que o dos vizinhos, os vizinhos vão colocar cá as coisas muito mais facilmente, que possa ter títulos que são válidos, portanto que os tribunais possam ser céleres a tomar as decisões e que as decisões realmente configurem o que está na lei. As empresas, por exemplo, precisam de ter uma lei do trabalho que não é sindical. As empresas têm uma imensa dificuldade em mandar embora alguém. Mandar embora alguém implica indemnizações que às vezes faz-nos desistir de mandar embora. Mas se o trabalhador quiser não voltar mais amanhã, não acontece nada. Rigorosamente nada. Ele não vem mais. Então, que haja realmente a criação de condições e de um ambiente amigável, amigo, para as empresas desenvolverem o seu negócio e que não sejam vistos os empresários como os bandidos, não é? Como pessoas cujo propósito principal é ganhar dinheiro. Todos querem ganhar dinheiro, mas dentro de um quadro organizado em que não se fazem prejuízo de ninguém e, sobretudo, se cumpre a principal responsabilidade social, que é pagar impostos. Isso, desde que isso seja respeitado, eu penso que haverá condições. Há um evento que, pela sua, diria, pelo seu simbolismo, pelo seu impacto potencial, está a dominar o debate econômico na atualidade, que é exatamente esta questão da Mosal, a entrada em Cayman e suspensão das atividades desta indústria que representou, foi um ícone do setor industrial e do investimento direto estrangeiro em Moçambique. Qual é a leitura que tem sobre esta situação? Bom, é assim, a Mosal foi a empresa que transformou industrialmente Moçambique, que transformou, em específico, a região sul. Na altura em que, portanto, este projeto foi atraído para Moçambique, nós vínhamos de um contexto de guerra, de conflito, de pobreza e de miséria. Moçambique tinha que fazer ofertas atrativas para que uma Mitsubishi, uma IDC, uma Billiton viessem cá investir. E, portanto, foram dados benefícios administrativos e fiscais por uma empresa de uma zona franca industrial, e ela cresceu e prosperou e teve os desenvolvimentos que teve, inclusivamente num contrato de energia que era atrativo. Na altura até dizia-se, se não fosse pela energia, a Mosal não vinha a Moçambique. Durante alguns anos houve gente que criticou que a Mosal não contribui para o desenvolvimento do país, que não paga impostos e que não sei o quê. Mas a Mosal respeitavam ser um contrato. E o governo fez-lo de forma inteligente e contextualizada onde nós estávamos nos anos 90. Então, esta empresa foi muito hostilizada desnecessariamente. Neste momento, aquilo que acontece é que no fim da concessão, os termos dos contratos de energia são diferentes.
E as escolhas são difíceis. É a Mosal aceitar o preço comercial ou a Mosal continuar a ser subsidiada. Portanto, se a Mosal aceita os novos preços, diz que vai à falência. Se os outros aceitarem o preço subsidiado, dizem que vão à falência. Além disso, Moçambique não tem 950 megawatts de energia para dar à Mosal. O que significa que uma grande parte dessa energia tem de vir da Eskom. As negociações entre a Mosal e a Eskom, eu não conheço o seu conteúdo, o seu contexto, mas deste lado a gente sabe que a HCB não pode vender energia a baixo custo. Então isto é um dilema que é difícil de ultrapassar, mas que é possível com compromissos de médio e longo prazo. Aceitar-se um preço de compromisso em que todas as partes, ninguém ganha e ninguém perde, com o compromisso de se criarem fontes energéticas sustentáveis para o futuro. E segundo eu sei, há uma Mosal Gas Project, coisa assim, é parecida. Há um projeto de 2 bilhões de dólares que foi concebido há 8 anos atrás, acho que é isso, já a prever que no fim desta concessão este projeto gerasse, através do gás, energia barata para que a Mosal continuasse a funcionar. Este projeto foi engavetado. Portanto, a Mosal nunca avançou com este projeto. Provavelmente porque pensava que ia conseguir convencer que não ia investir os 2 bilhões, ia convencer o Estado a continuar, o Estado, quer dizer, as empresas públicas, a continuarem a subsidiar. Quando chegamos ao fim deste período, a Mosal suspende as atividades. Esta é outra expressão que é importante. Não há um encerramento, há uma suspensão de atividades, porque as conversas continuam. E eu acho, sinceramente, que vai chegar a um compromisso. Possamos chegar a bons termos e que a Mosal possa ser retomada, e que isso é fundamental para a dinamização da economia nacional. Olha, o impacto em Moçambique são 5 mil empregos, mas na África do Sul são 22 mil. Então, não somos só nós quem está a perder. Também os sul-africanos. Muito bem, Dr. Luís Magaço, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico e fazermos este retrato da realidade econômica que estamos a vivenciar e projetarmos aqui as perspectivas de curto e médio prazo e, como disse no início, para que 2026 seja no mínimo melhor que 2025. Muito obrigado, eu. E até uma próxima oportunidade. Ficamos assim então neste tema de fundo, uma análise ao setor produtivo e as perspectivas do nosso setor privado com relação ao contexto em que a atividade económica e empresarial se poderá desenrolar ao longo deste 2026. Vamos para um curto intervalo, retomamos a escalada informativa do Semanário Econômico logo a seguir. Você está com o Semanário Econômico. É o Semanário Econômico perto do fim. Vamos nesta altura recordar e resumir os principais momentos que definiram a presente edição. Portugal reforça apoio ao setor privado moçambicano com a nova fase do Fundo Empresarial da Cooperação Portuguesa. Foi reforçado o Programa Estratégico de Cooperação Bilateral, gerido pelo Camões, em estreita articulação com as autoridades moçambicanas, no valor de 15 milhões de euros. O pacote fiscal aprovado no final de 2025 aguarda regulamentação detalhada. Queremos contribuir para que as políticas fiscais sejam adequadas e permitam que o setor empresarial possa evoluir com mais eficiência. A despesa pública é feita pelo pagamento de impostos, mas tenhamos uma política que seja sustentável para todos.
governo pretende obrigar grandes projetos e concessões a alienar entre 5% e 20% do capital em bolsa. Vamos trabalhar para que estas empresas possam abrir o seu capital através da Bolsa de Valores e permitir que os moçambicanos possam ter acesso a cada uma destas empresas, podendo comprar ações, podendo investir em cada uma delas. No tema de fundo, Moçambique entre consolidação macroeconômica e pressões estruturais. A verdade é que o país vive uma crise económica e financeira severa. Não se vivia uma crise destas desde finais dos anos 87. Quais são hoje os maiores riscos para a atividade empresarial em Moçambique? O dinheiro em Moçambique é caríssimo. E apesar de ser caro, também é difícil acesso. O setor privado precisa de paz. Precisa que não lhe complique a vida. Precisa é que não enfrente tantas barreiras a desenvolver o seu negócio. Por hoje é tudo. Está feito mais um semanário econômico. Fizemos com enorme prazer, mas também responsabilidade, e agradecemos toda a atenção que nos dispensou. Aceite um renovado convite para o próximo encontro na próxima quinta-feira, aqui no seu canal de eleição, a STV Notícias. Tenha uma semana bastante produtiva e uma noite feliz. Passa 50 anos. O orgulho de Moçambique.